Hoje eu vim trazer os meus livros favoritos e quem sabe te incentivar à leitura. Mas antes, já curte aqui e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês os meus livros favoritos dos últimos tempos. Eu confesso que foi difícil separar essa lista, teve muito livro que eu queria ter colocado e ficou de fora, enfim. Na verdade eu separei 15 livros, mas se eu ver que esse vídeo tá ficando muito extenso, eu posso separar em parte 1, parte 2. Então vocês já comentem aqui se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se querem que eu traga mais, e eu vou trazendo sempre para vocês. Eu posso até trazer atualização de leitura e tudo mais. Antes da gente ir para os 15 livros que são os meus favoritos, tem um vídeo também aqui no canal que te ajuda a criar esse hábito da leitura, da importância da leitura, e que se você quiser ler mais também tem dicas nesse vídeo. Então vou deixar o link aqui na descrição e não vou me alongar muito nesse assunto. Mas de antemão, eu queria trazer para vocês uma coisa que eu fiquei pensando esses dias, que lá na época da escola eu tinha muita dificuldade de ler, eu não gostava de ler. O ato da leitura sempre foi muito fácil, eu sempre peguei muito. Eu lia muito quando era criança, principalmente Gibi, da Turma da Mônica. Mas na escola, ensino médio, aqueles livros que a gente tinha que ler não me pegavam e era algo maçante, algo ruim. E foi um hábito que eu perdi nesse meio do caminho. E eu comecei a entender que a leitura não era algo que eu não gostava, mas que talvez não fizesse sentido determinados livros. Não que os livros eram ruins, não, mas que não fazia sentido para mim. Então uma dica aí para você também, se arrisque nos gêneros, se arrisque nos tipos de livro, que livro que você gosta, que livro que te interessa, se é um livro de romance, ou se é um livro de estudo, se é um livro científico, se é uma ficção científica, enfim. Tenta experimentar e não tenha medo de parar o livro no meio. Eu tinha muito isso, de eu parar o livro no meio não era uma possibilidade. Eu comecei a pensar e refletir que eu estaria perdendo tempo lendo uma coisa que não faz sentido para mim. A leitura ficava maçante, enrolava muito para terminar, não pegava aquele livro mais e eu ia perdendo o hábito da leitura. Então, não tenha medo de parar o livro no meio se não estiver fazendo sentido. Mas já falei demais e bora para os 15 livros que eu separei aqui para vocês. Como eu falei, se eu ver que for ficar muito grande, eu posso separar ele em duas partes para não ficar muito extenso o vídeo para vocês, tá bom? Então bora lá. Eu até trouxe o meu Kindle porque a maioria das leituras veio nele. Só um livro dessa lista que não tá, que é livro físico, mas que ele tá numa caixa, no maleiro do guarda-roupa, que eu subi eles por conta da reforma, para não pegar poeira e tudo mais. Eu guardei bem guardadinho os livros. A gente ainda não tem um estante aqui em casa para deixar bonitinho, organizado. Então, por enquanto, eles estão lá e eu não consegui pegar aqui para vocês. Mas a maioria veio pelo Kindle. E eu acho que o Kindle também é muito legal. E não precisa ter o aparelho. Você pode baixar o aplicativo no seu celular e você usa pelo celular. Você lê por ele. Claro que a iluminação do Kindle é muito diferente, então, para mim, eu acho muito mais confortável, né? Eu sei que é um aparelho um pouco mais caro, na época que eu comprei ele era mais barato, eu acho que ele era mais acessível, agora eu acho que ele tá bem caro, mas vale a pena se você puder investir num Kindle, mas caso contrário, tem pelo celular também, e hoje tem vários outros aplicativos. Então, essa é uma dica. E esse daqui é um que eu comprei na promoção. Eu acho que eu paguei R$ 9,90 nesse livro. E é um livro que eu vou começar a ler já já. E é legal que ele aparece a capa do livro. Pode ser, se você quiser, você pode esconder, né? Ele aparece um desenho aleatório. Mas eu acho legal porque é como se você estivesse vendo a capa do livro mesmo. Mas vamos lá. O primeiro que eu quero trazer aqui chama Os Quatro Ventos. Esse, na verdade, eu não li. Eu ouvi pela Audible. Eu tenho o Amazon Prime e ele me deu 3 meses de teste do Audible e eu adorei. Hoje eu acho que ele é um pouquinho mais caro, acho que é R$19,90 a assinatura. Eu não tô assinando mais ele, tô esperando acontecer uma promoção. Mas era muito legal, eu gosto muito, eu usei muito o Audible. E Os Quatro Ventos foi um livro aleatório que apareceu lá pra mim, que quando você assina, você tem acesso a vários audiolivros de graça. E eu comecei a ouvir esse livro. Eu vou sempre, todo dia, eu saio pra caminhar com a minha cachorra e com a minha filha, e eu coloco ele no foninho, colocava um livro lá no foninho e eu ouvindo o livro. Era muito legal.
E Os Quatro Ventos é a história de uma mulher, se passa nos anos 20 ou 30, não sei, posso estar enganada nos anos, mas é épocas antigas, nos Estados Unidos, em que fala muito daquela questão da migração, de como que eram os migrantes, os imigrantes, e conta a história de uma mulher que morava no sítio. Tem toda uma questão, eu não vou me alongar muito, mas dela se haver com os filhos, num casamento em que ela foi meio que, não foi por amor, assim, né? Esse marido acontece algo com ele, e aí ela se vê sozinha com esses filhos, e ela precisa tentar a vida, ela precisa ir para outro lugar. Mostra muito ela tentando se haver com isso, mostra muito, na época, os fazendeiros se aproveitando dessas pessoas. É uma história muito legal, uma história muito rica. E eu acho que vale a pena, assim, a gente ver a história de uma mulher que foi muito guerreira. Eu acho que não é baseado em fatos reais, mas eu acho que é inspirado em histórias de pessoas que viveram tudo aquilo na época. Essa questão de mudar de cidade, a cidade já não tinha mais recursos, as fazendas já estavam fadadas à morte, assim, porque o solo foi contaminado e tudo mais, não tinha mais o que fazer. E aí ela precisa se haver, enfim, ir para outra cidade, se sujeitar a muitas coisas, para dar o mínimo para os seus filhos, né? Então foi uma história que assim me marcou muito, muito legal, muito bacana. E me surpreendeu muito porque era um livro que eu não dava nada por ele. O segundo livro, eu vou colocar que é uma duologia. É assim que acaba e é assim que começa. Eu confesso que eu demorei muito para pegar eles para ler. Eu peguei eles recentemente porque estava muito em alta. Eu não gosto dessa coisa que tá muito hypada, que tá muito todo mundo falando. Eu pego um pouco de ranço de coisas que estão assim, seja filme, série, enfim. Mas eu vi o trailer do filme, na verdade eu vi que ia sair, vi quem eram os atores e me interessei por ler. Falei, vai que eu quero assistir o filme, deixa eu ler primeiro. E foi uma história emocionante. Conta basicamente a história da Lily e do Atlas. É uma história de romance entre os dois, um romance da adolescência e enfim, que tem várias idas e vindas, tem a vida acontecendo, enfim. Ela mora numa cidade e ela, de repente, ela se encontra com ele ali por circunstâncias da vida. Não vou também me alongar muito porque eu tenho medo de dar spoiler. Mas eles começam ali uma amizade, essa amizade se transforma em romance. Mas ali perto dos 18 anos, ele mais velho, já com 18, ele se muda para outra cidade para tentar a vida, para entrar pro exército, enfim, para conseguir uma condição melhor de vida. E eles perdem contato. E aí ela se refaz na vida, enfim, ele também. E depois de muitos anos, ela praticamente namorando uma outra pessoa, eles se reencontram. E diante desse reencontro, várias coisas acontecem. Então, é um livro bem legal. E aí, é assim que acaba. Conta a história dos dois até chegarem onde eles estão hoje. E o É Assim que começa a partir daquele momento em que acaba o É Assim que acaba. Fala sobre muitos temas que são difíceis, mas que precisam ser falados, como abuso, relações difíceis, relações familiares, relações maternas, familiares. É uma história bem legal, bem comovente. Pode parecer, é só um romance, mas eu acho que por trás tem muita coisa. A gente se apega a Lily, a gente se apega ao Atlas. São personagens que a gente consegue se apegar e se ver ali na história. Então, é muito legal, por mais que tá em alta e tudo mais, eu acho que vale a leitura desses dois livros. O terceiro livro é Clube do Livro dos Homens. Eu confesso que esse título para mim tava um pouco clichê, falei, ai, nada a ver, né? Não dei muita moral, ainda mais que tinha muita gente falando dele. Eu sei que ele tem vários livros em sequência, eu até quero pegar depois para ler, mas eu li o primeiro e conta a história de um casal que tá em crise e que os amigos dele se juntam, fazem um clube do livro, baseado num livro que eles estão lendo ali no momento, e que esse livro e esse clube do livro vai ajudar a resgatar esse casamento. E aí acontece, mostra a história dos dois, os dois já têm filhas, e mostra sobre o amor, sobre o romance, sobre a visão que cada um tem da relação. É muito legal e eu acho que dá esperança até para quem tá passando por uma crise, enfim, de ver que pode ser diferente. Mas é uma história bem bacana, fala sobre amizade, sobre família, sobre reconstruir relações, sobre dar chances ao outro e a si mesmo. É muito legal esse livro e eu tô ansiosa também para ver
a sequência desse. Eu não sei nem se é trilogia, porque eu acho que tem vários. O quarto foge um pouco dessa questão do romance, que é A Garota Roubada. Eu confesso que esse livro pra mim mexeu um pouco. Minha filha era pequenininha quando eu li e conta sobre o sequestro de uma menina de 3 anos. Vai no decorrer da história acontecendo, né, as coisas, a gente vai percebendo essa mãe. Essa mãe às vezes é tida como negligente em algumas coisas, mas a gente vai percebendo que não é bem assim. Tem muito julgamento, que é o que a gente vive também na vida real. Mas a questão do sequestro em si me pegou um pouco por conta de eu estar sendo recém-mãe e tudo mais. Eu acho que mexeu com essa parte minha. Mas é um livro muito bom. O final eu achei um pouco exagerado, se assim eu posso colocar. Não vou falar muito também, mas talvez improvável, mas é muito legal, vale a experiência, é um livro que você quer saber, você quer ver, enfim, você quer devorar o livro para ver logo se vão resgatar ela ou não, como que vão resgatar, quem que sequestrou, enfim, porque ao longo do livro tem várias desconfianças, inclusive da mãe, da avó. É um livro bem instigante, te prende bastante e é muito legal. Por mais que o final, acho que seja um pouco exagerado, como eu coloquei. Quinto, Vergonha. Eu sigo muita booktuber e sempre falaram desse livro, sempre comentaram dele, e eu tinha um pouco de receio por conta da capa dele. Mas a capa mudou, e é uma capa linda agora, e uma paciente minha trouxe sobre esse livro. E aí eu falei, eu vou precisar ler esse livro. Quebrei o preconceito da capa antiga, porque realmente, se eu achar, eu coloco aqui do lado a capa antiga. A capa nova é muito mais bonita, tem algumas flores e tudo mais, que acho que fala muito mais sobre a história do que a primeira capa, que era um homem musculoso ali. Dava até a impressão de ser um romance hot, mas não é sobre isso. É a história de uma moça que ela vai tentar a vida em outra cidade, numa cidade maior, e acontece várias coisas com o relacionamento dela, com o casamento dela. Ela se divorcia e ela volta para a cidade dos pais para se reconstruir, para se reorganizar, enfim. E aí ela se encontra com um bad boy. Os pais, eles são pastores e eles têm uma certa imponência ali na cidade, né? Aquela coisa polida de ser bem visto e tudo mais. E essa pessoa que ela se encontra é uma pessoa tida como totalmente errada, fora dos padrões, é uma pessoa muito julgada pela cidade, por ser uma cidade pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo. E ela começa a se relacionar com ele enquanto amizade e tudo mais. Ele ajuda muito ela nesse processo de se reconstruir pós-separação. E ela começa a ver ele com outros olhos que não aqueles olhos do julgamento e não aqueles olhos do que a cidade colocava sobre ele. Que a gente começa também a entender a história dele, o porquê dele ser mais fechado, mais durão, mais na dele, dele ser tido como esse bad boy. Então é uma história muito legal. A gente aprende também sobre julgamento, sobre não julgar o livro pela capa. É muito legal. Tem romance, eu gosto bastante desse tipo de livro. A gente aprende muitas coisas e é uma história bem marcante, assim. Então eu acho que, independente da capa, eu acho que vale a leitura. Sexto, Uma Questão de Química. Eu peguei uma promoção no Kindle desse livro e eu vi que ia sair a série dele. Então eu resolvi ler. Eu achei muito legal, muito interessante. Também é dos anos lá de trás. Eu não guardo anos, gente, então vocês me desculpem. Se eu achar, eu coloco aqui embaixo em que ano que se passa. Mas é uma história que se passa em anos mais passados. E eu acho que é muito legal porque é uma mulher, ela é química e ela é muito metódica, ela é muito fechada, ela é muito trabalho e a química, exatidão, trabalho com lógica e tudo mais. E aí ela tá tentando a vida, ela tenta entrar nesse mercado. Se hoje já é difícil a mulher entrar no mercado de trabalho em posições de destaque, você imagina na época. E aí ela se encontra com uma pessoa também, um homem renomado também na área dele, e eles começam um romance ali. Acontece várias coisas diante disso, ela precisa se refazer várias vezes, ela passa por abusos no trabalho, inclusive. É uma história muito, por mais que pareça ser pesada, mas acho que é uma história muito legal, que fala sobre o lugar da mulher, sobre o respeito, sobre essa questão do abuso, sobre ela se refazer diante de tantas coisas que acontecem. Também não vou me alongar muito, para não perder a graça, mas é uma série muito legal. Eu assisti a série e a série é muito real, muito
fiel ao livro. Eu acho que é muito legal, vale a experiência. Eu, particularmente, prefiro ler para depois assistir, então eu fiz desse jeito. Mas eu acho que é muito legal e mostra o lugar da mulher mesmo na sociedade, a evolução disso ao longo do tempo e de uma mulher forte, guerreira, se refazendo e tentando seu espaço no mercado de trabalho. Sétimo, Sob a Redoma. É uma ficção do Stephen King. Eu li poucos livros dele, esse é um calhamaço, mas eu achei muito legal. Muitas vezes me lembrou que a gente viveu na pandemia. Para quem não sabe, a história é uma cidade pequena, no interior, eu acho que do Texas, se eu não me engano. Eu não guardo muito essas coisas, tá? Esses detalhes. Relevem aí. E que do dia pra noite eles acordam e tem uma redoma na cidade. E aí eles precisam saber, entender o que é, o que não é. Acontecem vários acidentes, acontecem muitas mortes. Mas a cidade precisa se entender e se organizar, até porque recursos vão acabar. E diante dessa situação de caos, a gente percebe que flora, né? Aflorece as piores coisas e quem as pessoas realmente são naquele momento. Quem é quem confiar, em quem não confiar, o que fazer, como fazer. De repente, reclusos. Às vezes a pessoa tinha saído para comprar algo na cidade vizinha e quando volta não consegue mais entrar na cidade, a família tá ali e o outro tá perdido também do lado de fora. Então conta a história um pouco de como que é isso, como que eles vão se reaver com isso, de onde vem essa redoma, o que fazer com isso, entra a questão governamental e tudo mais, enfim, politicagem, corrupção. Então é um livro bem legal. É um calhamaço, mas eu acho que vale a leitura. Eu li acho que em 2, 3 meses, numa leitura conjunta da Ju Cerqueira. Mas é muito legal, muito interessante. Eu acho que vale a pena a leitura, enfim, eu acho que aos pouquinhos aí, talvez intercalando com um livro ou outro. Mas para quem gosta desse tipo de livro, eu acho que é muito legal. O 8º livro é E Se Eu Parasse de Comprar. Diferente dos outros que eram histórias de ficção, esse é a história da Joana Moura e a sua relação, na verdade não é a história dela, é a sua relação com o consumo, com a compra. Claro que ela adentra em algumas coisas da vida dela, né, das razões dela ter esse tipo de consumo e tudo mais, e de um desafio que ela se propôs de ficar 1 ano sem comprar roupa. E conta como foi a trajetória e tudo mais, e é a partir disso também a entrada dela para o mundo virtual, para influencer e tudo mais. Não sei se hoje ela é influencer, enfim, mas na época tinha um blog e ela ganhou notoriedade e visibilidade com o blog e tudo mais. Mas ela conta especificamente, o foco do livro é essa relação com o consumo, de você reavaliar a sua questão com o consumo e como que foi a experiência dela, o que ela aprendeu ficando 1 ano sem comprar roupas. Vale bastante para quem quer se adentrar também ao mundo do minimalismo, da compra consciente, acho que vale muito. Também foi um livro que me ajudou a despertar algo em mim, no sentido de como que eu tô consumindo, não só roupa, mas de uma forma geral. Então ele é bem legal, bem rico mesmo. Bom, gente, eu vi aqui que já deu acho que quase 20 minutos de vídeo. Acho que tá muito longo, então eu vou separar os outros. A gente falou de 8, falta alguns ainda, faltam 7. Eu vou deixar para uma parte 2. Então comenta aqui se vocês querem a parte 2, que eu trago os próximos livros. Eu espero que vocês tenham gostado desses livros. Comenta aqui também se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostaram ou não, qual que é a experiência de vocês e qual que é o livro favorito de vocês. Quem sabe aqui nos comentários a gente também não acrescenta mais, não serve de inspiração para todo mundo aqui. Eu vou adorar conversar mais com vocês e quem sabe ler um livro recomendado também por vocês. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, já peço para você se inscrever aqui embaixo, deixa o seu joinha, ativa o sininho também para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo no canal e compartilha com os amigos. Quem sabe a gente cria até um clube do livro no futuro. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Ah, peraí! Esses vídeos aqui vocês também vão gostar. Até mais!